o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Bom, você falar... aliás, o Josias fez uma coluna a respeito disso do Alexandre de Moraes. Não, você levantou. Isso é muito importante de você falar. Você perguntou ao advogado, Josias, mas rapidamente acho importante você falar um pouquinho do que você escreveu, né? Que o Moraes está fornecendo uma matéria-prima para uma futura ação de Bolsonaro. Está na coluna do Josias que ele publicou, inclusive agora, antes de começar o nosso All News. Eu queria que você explicasse um pouquinho aqui para a nossa audiência. Qual é a preocupação que você tem em relação a isso aqui, Josias? O Alexandre de Moraes, Fabíola, ele acionou o modo sobrevivência. Então, agora, nesse momento que o Daniel Worcaro está negociando a sua colaboração premiada, que é explosiva, que pode envolver ministro do Supremo, inclusive o Alexandre de Moraes, o ministro tirou da gaveta uma ação que estava lá, ajuizada pelo PT em 2021, em que se discute justamente os limites desse instrumento, dessa ferramenta da delação premiada. E, obviamente, isso não acontece por coincidência. E, juridicamente, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é fornecer matéria-prima para uma futura ação de revisão criminal em favor do Bolsonaro. Porque no complô do golpe, as condenações foram escoradas em provas obtidas a partir de uma colaboração, a partir da delação do Mauro Cid. Ele prestou 12 depoimentos, modificou, ajustou a delação dele pelo menos 5 vezes. E tudo isso foi homologado pelo Alexandre de Moraes. Então, entre as questões que são levantadas nessa ação do PT, está, por exemplo, a espontaneidade do delator. E a língua do Daniel Worcaro só destravou depois que ele foi preso num presídio aqui em Brasília, de segurança máxima, e o Supremo avalizou, a primeira turma do Supremo, por unanimidade, avalizou a manutenção dele nesse presídio. Então ele aí resolveu delatar. O Mauro Cid também estava preso quando fez a opção pela delação. E foi solto logo na seguida. Homologou o acordo pelo Alexandre de Moraes e ele foi solto. Vai se discutir isso agora? Né? O Supremo ainda não marcou a data do julgamento dessa ação antidelação, que foi desengavetada pelo Alexandre de Moraes, mas vai ganhando força aquela frase, Fabíola, segundo a qual complicação nos olhos dos outros é sempre refresco. Delação na biografia dos outros é refresco também. O difícil agora é quando o delator ameaça reescrever o verbete da enciclopédia de alguém que imaginava, como Alexandre de Moraes, ter assegurado na história um perfil de herói, não de vilão. Né? Não é hora de discutir isso. E isso dá uma impressão, Fabio, nós estamos caminhando novamente para um ambiente de insegurança jurídica. No Brasil, as questões judiciais nunca têm um ponto final. É sempre reticências. Encerrou o processo, o Bolsonaro agora está condenado, 27 anos, está lá em prisão domiciliar, mas os advogados estão esfregando as mãos. Porque realmente estamos entrando numa seara em que a segurança jurídica é uma ficção. Né? E o Alexandre de Moraes está contribuindo, está fornecendo material para esta... É certo como o nascer do sol a cada dia, Fabíola. Teremos uma ação de revisão criminal do Bolsonaro. Agora o Alexandre de Moraes está fornecendo material para que essa ação tenha, pelo menos, uma perspectiva de êxito.